para você, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Vocês, meus queridos alunos, minha turminha querida do 5º ano B da Escola Coronel Virgílio Távora. Sejam bem-vindos e vamos dar início, né, gente? Para começar, como vocês sempre sabem, nós vamos falar de uma competência socioemocional. E a competência que nós iremos trabalhar essa semana será sobre a paciência. Gente, é uma competência que eu confesso que eu também preciso aprender a exercitar. Acredito que todos, né? Nós vivemos em um mundo muito conturbado, com diversas situações que testam a nossa paciência, que muitas vezes nós perdemos o foco, pela zanga, né, de ficar ali zangado, com raiva, chateado, e a gente acaba de fato perdendo aí essa paciência. Você às vezes tenta se controlar, conta, né, até de 1 a 10, ou até a paciência chegar e você se acalmar de fato. Então, o que é essa paciência, né, gente? E por que ela é tão importante? A paciência, ela é uma virtude, né, do ser humano. Nem todos os seres humanos possuem. Porém, a gente pode exercitar e aprender a conquistar e praticar no nosso cotidiano, né? Ela é mais uma questão de autocontrole das emoções. É um autocontrole emocional, certo? É quando a gente consegue suportar, né, várias e várias situações desagradáveis, né, situações que nos deixam chateados. Quando a gente consegue suportar essas situações com calma, com tranquilidade, sem sair do nosso eixo de concentração, e aí significa que você está sendo realmente paciente, né? Então, essas coisas desagradáveis podem ser injúrias, incômodos de outras pessoas, né, que nos fazem perder a nossa calma, a nossa concentração, que nos deixam de fato chateados. Então, eu sei que tem momentos que a gente realmente não tem como suportar, mas nós devemos sim exercitar bastante a questão da paciência no nosso dia a dia, até para a gente se sentir melhor, para evitar confusões, conflitos, né? E ela nos ajuda também até numa melhor concentração. Então, quando você perde a paciência, é mais fácil de se ter uma discussão, uma briga. E aí, depois daquilo, você não vai se sentir bem, você não vai nem fluir as suas coisas no dia a dia, né? Então, sejamos mais pacientes, certo? E aí, hoje, nós temos também alforge. O alforge, gente, eu não trouxe dessa vez ele em arquivo digital, eu trouxe em livro mesmo, que é Dom Ratão, o Rei da Confusão. Vamos lá? Vamos acompanhar comigo a leitura desse alforge, o momento do alforge, ok? Vamos lá. Esse texto, gente, nesse livro, ele foi escrito por Elizabeth Viana e as ilustrações são de Breno Macedo. Faz parte da coleção Paique Prosa e Poesia, né, do governo do estado de Ceará, coleção do Paique, e foi publicado em Fortaleza no ano de 2012. A dedicatória que a autora faz é a seguinte: aos meus familiares e, em especial, ao meu esposo, Badé, pela alegria de compartilharmos a nossa existência. Às Gisele e Gabriele, por serem grandes realizações em minha vida. A Helena Colores, grande irmã e amiga. A todos meus amigos e alunos. Vamos lá? Era o aniversário de Dom Ratão. Como ele era popular no lugar onde morava, os bichos organizaram uma festa surpresa com jantar e sobremesa. O pato, o gato e o macaco foram os primeiros a chegar. Estavam tão animados que até apresentaram uma dança, enquanto Dom Ratão comia e bebia até encher a pança. Aqui é a imagem. Prosseguindo. A elegante vaca estrela chegou no último instante da comemoração. Trouxe para presentear Dom Ratão um delicioso queijo coalho, enrolado numa toalha feita com retalho. Uau! Que presente legal! Vou comer agora mesmo, disse o aniversariante. Mas na barriga dele não cabia mais nada, porque de tanto comer ela já estava estufada.
Então ele guardou o queijo no armário e pendurou a chave no pescoço. Só ia comê-lo no almoço, no outro dia, quando a barriga ficasse vazia. E aqui a imagem da página. Próximo. A festa acabou. A bicharada se mandou. Então Dom Ratão tomou banho, escovou os dentes, vestiu o pijama e, sem tirar a chave do pescoço, com medo de comerem seu delicioso queijo coalho, deitou-se na cama. E aqui está o Dom Ratão e a chave lá no pescoço. Ao amanhecer, o galo cocoricou. Acorda, Dom Minhoco, o dia já chegou. Mas Dom Ratão, de tão sonolento, nem escutou. Somente acordou ao meio-dia e foi correndo para a cozinha comer o queijo com farinha. Aqui o Dom Ratão dormindo, o galo aqui cocoricando. Ao abrir o armário, que susto ele tomou! Deu um grito estridente que a todos assustou. Ah, meu queijo desapareceu! E aos gritos continuou. Vou pegar o ladrão que o comeu. Hoje, aqui nesse mato, alguém vai pagar o pato por esse ato. Olha aqui o Dom Ratão indignado. Cadê a paciência do Dom Ratão, hein? Olha só, que eu acabei de falar, né? Ao ouvir isso, o galo não entendeu e se defendeu. Eu não vou pagar o pato, pois nada devo ao pato, e nem a seu ninguém. Além disso, meu amigo, eu não tenho nenhum vintém. Aqui o galo já tirando dele da reta, né? Dizendo que não tem nada a ver com isso. O macaco de cima da árvore rebateu. Olha aqui, meu senhor, depois da festa, cada macaco no seu galho, a noite inteira ficou. Além do mais, não desceríamos do nosso agasalho só para comer queijo coalho. Então, os macacos aí, ó, né, se defendendo também. Então, como será que esse queijo desapareceu, gente? O gato fugiu da acusação, mas antes de dar no pé, cochichou no ouvido da cotia. Gato escaldado tem medo de água fria. Por isso, antes que ele me acuse, vou me esconder debaixo daquela bacia. Olha só, o gato aí, ó, né, já foi também pegando o beco. A cotia, em meio ao alvoroço, falou: sei que não se deve fazer briga, e sim evitar intriga. Portanto, para acabar esse escândalo, venham todos, vejam que tirei de madrugada. O retrato de um rato sonâmbulo, exclamou a bicharada. Olha só, a cotia tirou uma foto de um gato, aliás, né, de um rato sonâmbulo. Todo mundo ficou, né, impactado com aquilo. O retrato de um rato sonâmbulo. Logo a multidão reconheceu o personagem do retrato. Era de Dom Ratão, comendo o queijo com suco de limão. E assim a cotia acabou a confusão. E Dom Ratão, apesar de muito envergonhado, a todos pediu perdão. Olha só, gente, ele mesmo comeu queijo e nem lembrava porque ele estava dormindo, né? Ele é um rato sonâmbulo e ainda foi culpar as outras pessoas. Olha aí, cadê a paciência, né, do Dom Ratão? Que a gente está exercitando essa semana é a paciência. Dom Ratão não teve paciência, né? Até o modo dele se expressar, ele foi com muita brabeza para cima das pessoas. E aqui nós temos um pouco sobre autor e o ilustrador e terminamos aqui a nossa história, nosso momento do alforje. Eu espero que vocês tenham gostado desse momento, certo? E agora vamos dando continuidade à nossa aula. Nós, gente, vamos estudar durante essa semana textos instrucionais. O que são textos instrucionais? Olha essa palavra, instrucionais. Instrucionais vem de instruções. O que são instruções? São algo que nos ensina a fazer, né? É um tipo de texto que nos ensina a fazer algo. Por exemplo, se eu quero fazer um bolo e eu não sei
a receita, eu não sei como fazer um bolo, eu vou pesquisar a receita para eu aprender. E a receita culinária, por exemplo, ela é uma espécie de texto instrucional. Por quê? Porque ela nos dá instruções de como fazer algo. Outro exemplo, eu compro um ventilador novo e ele vem dentro da caixa. Ele vem desmontado. Aquela cabeça ali, onde tem as hélices do ventilador, vem desmontada do corpo do ventilador. E aí eu preciso montar esse ventilador para eu poder utilizar, como eu estou utilizando esse que está aqui agora. Mas eu não sei como faz isso. Eu fico olhando, observando o que eu preciso para conseguir montar corretamente sem danificar o meu produto. Eu preciso procurar dentro da caixa uma coisa que sempre vem nos eletrodomésticos: o manual de instruções. Olha só a palavra, manual de instruções. Então, não tem nem para onde correr, como esse daí também é um exemplo de texto instrucional. Ele vai me ensinar, vai me dizer passo a passo o que eu devo fazer para encaixar, para montar o meu eletrodoméstico. Quando eu compro qualquer outro eletrodoméstico, seja liquidificador, micro-ondas, né, aqueles gelágua, seja lá o que for, até mesmo a própria TV, eu preciso saber como é que faz o primeiro uso, né, uma geladeira, e aí sempre vem o manual de instrução. Muita gente joga fora o manual, mas não deveria, porque muitas vezes você precisa fazer uma limpeza no produto antes de utilizar, e tem gente que não faz isso, vai logo ligando na tomada sem nem saber como deve ser feito, né? Tem gente que até danifica o seu eletrodoméstico por falta da leitura de um manual de instrução, gente. Então, tudo isso que a gente estuda aqui serve para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, facilita a nossa vida, né? É uma máquina de lavar, ela tem lá todos os programas, se é roupa delicada, se é roupa de limpeza, se é roupa que está muito suja, né? Limpeza pesada que você tem que fazer. Então, tudo isso tem lá nos botõezinhos da máquina de lavar. Mas você não sabe como funciona. No manual de instrução tem dizendo quanto tempo dura cada programa, qual é o indicado, como você deve colocar o sabão na máquina. Então, tudo isso ajuda a manter a máquina durando por mais tempo, né? Então, tem gente que tem tanta preguiça de fazer uma simples leitura, né, que acaba até se prejudicando. Outro exemplo também é quando a gente quer uma brincadeira diferente. Eu quero fazer uma brincadeira diferente. Aí você vai pesquisar, quer aprender como se joga, quer aprender como se faz, e aí você tem que ler as instruções também, né? As regras do jogo também é um tipo de texto instrucional. Por exemplo, o Uno. Todo mundo sabe aqui, né, como é o Uno, aquelas cartinhas do Uno, mas ela tem regras, né? Tem aquelas cartas que vai mais 4, tem a questão das cores, né? Tem aquela que pega as cartas do outro e vai carta pra não sei pra... Menino, tem um negócio de bater a mão. Tem um monte de regrinhas que tem que ser seguida para poder jogar. Se você não ler o manual que vem na caixinha, as regras do jogo, você não vai saber jogar com seus colegas. Então, isso também é um texto instrucional, né? Quando, por exemplo, as meninas que gostam aí de maquiagem, quando vocês assistem um tutorial, né, que tem agora essa palavra aí, tutorial na internet, vocês estão vendo um tipo de texto instrucional, só que é oral, porque a pessoa está só falando, não está escrito, mas é instrução, está ensinando como fazer, né? Quando você quer fazer, digamos, quero aprender a fazer uma caixa decorativa, né? Aproveitando caixa de papelão. Você tem que ler como se faz, como se monta, os materiais são precisos, são necessários, enfim, né? Tem N's, né? Várias e várias situações do nosso cotidiano que a gente utiliza e necessita desse tipo de texto, né? Um texto instrucional.
Ele vem trazer informações para a gente relevantes, informações super relevantes, importantes, para que a gente possa fazer, realizar algo, seja uma receita, né, seja uma comida, seja um jogo, seja montar um material, seja lá o que for, mas nos dá instruções, né? Tem outra coisinha bem característica do texto instrucional, que são o uso de verbos no modo imperativo. O que é isso? São verbos que indicam ordem, certo? Você vai ver na atividade de hoje muito sobre isso. Verbos hoje ou durante a semana aí, tá? Verbos que indicam ordem. Ordem ou um pedido, né? Tipo, por exemplo, se você vai fazer uma receita, aí diz coloque 2 xícaras de açúcar, bata no liquidificador, né? Então, bata, coloque, corte. Isso daí não tá pedindo para a pessoa fazer? Então, são verbos que são no modo imperativo. Isso é bem característico do texto instrucional. Quando, por exemplo, se você quiser aprender a fazer um origami, né? Que é aqueles desenhos dobrados. Aí, dobre à direita, dobre ao meio da folha. Então, dobre também, corte também, né? São verbos no modo aí imperativo, ok? Mas eu já falei bastante, né? Várias características e exemplos do texto instrucional. Vocês também vão ver agora, para finalizar, um vídeo curtinho, tá? Que vem trazer mais informações sobre esse tipo de texto. Olá, galera! Vamos falar hoje sobre textos instrucionais. Quem nunca precisou de uma instrução, não é verdade? Para entendermos o significado de instrucional, vamos descobrir, segundo o dicionário, o significado de instruir, que é ensinar, explicar, transmitir, comunicar, informar. Portanto, o texto instrucional é um gênero textual que tem como principal característica a informação. Ele vai sempre querer nos ensinar, explicar algo, transmitir, informar ou comunicar algum tipo de conhecimento. Características do gênero: tem como objetivo de orientar o leitor na execução de uma tarefa ou algo. A linguagem é apelativa, isto é, faz um apelo, e ela tem que ser clara e objetiva, para instruir com simplicidade o leitor, fazendo um apelo, um pedido. Por isso, os verbos estão no imperativo, que indicam justamente uma ordem, um pedido ou um conselho. A seguir, vamos ver em detalhes todas essas características. Então, tipos de texto instrucional, nós temos aí uma receita, um manual para um aparelho eletrônico ou para compreender um jogo, um guia para se guiar numa cidade turística, por exemplo, a bula de um remédio e os folhetos explicativos que chegam à nossa casa falando de um determinado assunto, geralmente um combate aí às doenças. Comecemos então com as receitas culinárias, que têm a sua característica informando ingredientes, o modo de fazer, as porções. Então, é um texto instrucional. Temos um manual de instrução para um aparelho eletrônico ou para a montagem de um móvel. Geralmente ele traz muitas informações sobre aquele determinado aparelho que você comprou ou um móvel que você quer montar. O guia de cidades, você vai precisar, se você vai pela primeira vez, por exemplo, para Madrid, na Espanha, ou uma outra cidade qualquer, você tem ali mapas, horários, locais, pontos turísticos, todas as informações que você precisa saber sobre aquela cidade. Temos aí as regras de jogos, quando compramos um brinquedo ou um jogo, informando ali nas regras o número de participantes, o material, o objetivo do jogo, como jogar, como proceder para finalizar o jogo, por exemplo. Temos também os folhetos explicativos, geralmente trazendo informações aí sobre doenças como o dengue, o coronavírus, informando o que é, os sintomas, como se espalha e os cuidados que devemos ter com aquela determinada doença. Também temos as instruções de remédio, que também nós conhecemos como bula, que traz as informações sobre o medicamento, quem deve tomar, quem não deve tomar, como proceder e assim por diante. Falemos agora sobre os verbos no imperativo, que indicam uma ordem, um pedido ou um conselho. Então, essa gravura aqui mostra a ação lavar. E o verbo que indica a ordem é lave.
Então, a ação lavar e a ordem lave. Já que nessa frase, nós temos aí mantenha a distância, onde a ordem é manter, e o verbo no imperativo é mantenha. Observe que está sempre indicando uma ordem, um pedido ou um conselho. Fique saudável, calmo e seja prestativo. Então, aqui nós temos o verbo ficar, indicando a ordem fique. E o verbo ser, indicando a ordem seja. Também são verbos no imperativo. E para finalizar, use a máscara. A ação é usar e o verbo no imperativo, indicando um pedido, uma ordem, um conselho, use. Todos esses verbos, portanto, lave, mantenha, fique, seja e use, estão indicando uma ordem. Vamos aproveitar aqui a receita da pizza para ver alguns verbos no imperativo. Vamos lá? Coloque está indicando uma ordem, ok? E vem da ação colocar, que seria o verbo. Bata, que vem do verbo bater, uma outra ordem, um outro pedido. Unte, do verbo untar, que é passar gordura. Então, também indica um pedido. Novamente o verbo colocar. Adicione, do verbo adicionar, a ordem aqui adicione. Cortar, a ordem aqui corte. Refogar, a ordem refogue. Deixar, a ordem aqui se expressa deixe. E mais uma vez colocar, com a ordem coloque. Então, todos esses verbos estão indicando ordem, pedido ou conselho e fazem parte aí do imperativo, ok? Sempre que o verbo indicar essas três coisas, vamos repetir para fixar, ordem, pedido ou conselho. E aí, eu manifesto mais uma vez o meu amor pela pizza. Muito obrigado. Vamos lá, gente. A atividade hoje, ela será no nosso livro estruturado do MySpike. Você vai abrir na página 114. Agora, assim, é importante que você abra junto comigo. Porque tem questão que é para fazer e tem questão que não é para fazer, tá? Então, vamos abrir comigo para você entender exatamente como deve ser feita a atividade hoje, ok? Então, abra aí na página 114. Página 114. 114, página 114. Você vê aí Ivan Cruz, aviãozinho de papel, né? É um texto instrucional que a gente vai estar estudando. Você coloca já a data. Você tá vendo página 114, 115. Você vai fazer a primeira questão, que já começa na 114. Vai fazer a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Você observa que não tem sexta, né? Eles erraram. Da quinta vão direto para a sétima. Perceberam? Aí na página 115, ó. Segunda, terceira, quarta, quinta. Não tem sexta, pulou para a sétima. Então, você vai fazer tudo isso. Até aqui é tudo isso. Virando a página, na página 116, tem a oitava questão. É para fazer ela? É. Então, eu vou explicar o que é para você fazer nessa questão, para depois você dizer que não entendeu, tá? Preste atenção. Na oitava diz, preencha a tabela abaixo de acordo com o modelo. O verbo no modo imperativo já tá aí, ó. Dobre, abra, montaremos, fazendo, deixando, indicando ordem, indicando desejo, pedido. E você vai colocar de acordo com a conjugação. Conjugação do verbo. No modo infinitivo. É aquele quando termina com o AR, ou ER, ou IR. Então, o que você vai fazer? Ó, eu vou até mostrar como foi que eu coloquei aqui na minha tabela. Eu nem coloquei respondida ainda para mostrar para vocês. Ó, você vai colocar aqui em cima, onde tem assim, ó, primeira conjugação. Vocês perceberam que eu escrevi AR? Então, você vai colocar AR também aí em cima. Segunda conjugação ER. Terceira conjugação IR. Ok? O que é isso? Então, os verbos na primeira conjugação, eles terminam em AR. Os verbos na segunda conjugação terminam em ER. E na terceira terminam em IR.
É só isso para responder? Não. Você vai olhar. Veja o exemplo. Dobre. É do verbo dobrar. Dobrar termina com AR. Então, ele na primeira conjugação. Abra. Fica como? Fica abrir. Abrir, ó, termina com IR. Aí ele vai para qual conjugação? Na terceira conjugação. Entenderam como é que vai fazer? Então, pronto. A oitava tá explicada, né? Aí nós temos aqui curiosidades sobre o modo imperativo que eu falei pra vocês. Vocês vão ler, compreender direitinho, ok? Aí na nona tem pinte ou circule no texto todas as palavras que indicam instrução ou um pedido. Você vai fazer isso lá no texto, tá? Você vai pintar ou circular a palavra que indica instrução ou um pedido. A décima você vai fazer para você completar as frases com o modo imperativo, tá? Como se estivesse pedindo para fazer, ok? De acordo, tudo é de acordo com o texto. Na 11ª você também vai responder, vai perguntar aí qual verbo que mais se pediu, mais se repetiu, né? Você vai ver depois que você responder qual foi o que mais se repetiu. Lá na página 117, preste atenção. Tem a questão 12. É para fazer? Não é para fazer. Por quê? Porque ela é igualzinha à questão 8. Então, não é para fazer a questão 12. Bote aí, não fazer. A questão 12 não é para fazer, porque ela é igual à questão 8, ok? Aí nós temos a questão 13, que diz assim: Maria vai fazer um bolo de chocolate. Observe a receita e faça a lista de ingredientes. Você vai fazer? Vai. Porque você vai ler o modo de preparo, vai observar os ingredientes que fala dentro do modo de preparo e vai fazer a lista de ingredientes, ok? Geralmente na receita vem primeiro os ingredientes, depois o modo de preparo. Aqui tá ao contrário, ok? Então você vai fazer sim a 13. 14 você vai fazer? Vai. Que você vai copiar os verbos da receita bolo de chocolate. Só os verbos você vai copiar, ok? E tem mais? Não. Lá na página 118 tem mais questões. É pra fazer? Não. Então vamos recapitular para não ficar confuso, né? Vamos lá. Página 114, primeira. Página 115, segunda, terceira, quarta, quinta, sétima, que não tem sexta, né? Página 116, oitava, nona, décima, 11ª. Página 117, pula a 12, não é para fazer a 12. Faz a 13 e a 14. Combinado? Espero que vocês tenham entendido, tá? O que é para fazer aí direitinho. E aguardo as fotos. Lembrando que tem, gente, hoje tem leitura do dia, tem que ler, me mandar um áudio explicando aí, ou por escrito mesmo, o resumo do que você compreendeu sobre a leitura. Não quero resumos muito vagos, ok? E o diário de português, ele teve como aluno sorteado, foi a Jardênia. Então, Jardênia, preste atenção aí nas aulas de língua portuguesa dessa semana, ok? Que você está responsável pelo diário que você vai enviar para a gente na sexta-feira. Certinho? Então, espero as fotos e eu volto aqui com a correção. Tchau!